Olá, o programa Questão de Ordem está de volta aqui pela TV Câmara de Jacareí. Nosso tema de hoje é saúde na cidade. Conversando com o vereador Valmir do Parque Meia Lua e também com o doutor José Francisco Ventura, ele que é presidente da Comissão da Saúde da Ordem dos Advogados aqui em Jacareí. Falamos um pouquinho, terminamos o segundo bloco, falando sobre promessas feitas de uma grande necessidade que existe aqui na cidade. E estávamos conversando nos bastidores aqui com relação à espera. O vereador falou do grande volume de pessoas que procuram hoje o Parque Meia Lua, no posto de atendimento do Parque Meia Lua. Aí eu já pergunto aqui para o doutor, quais são os direitos que o atendido, o munícipe tem e como é que está essa questão da espera, como é que estão as reclamações, enfim. Fala um pouquinho disso para a gente. Daniel, uma das maiores reclamações até na OAB é sobre essa questão da espera, né? Hoje, a pessoa precisa passar por um médico especialista, a prefeitura criou um fluxo. Então, a pessoa passa no postinho, com um clínico geral. Se o clínico entender que é o especialista, ele vai indicar o especialista. Aí vai para o setor de regulamentação e eles falam, aguarda que a gente chama. E aí, nisso que acontece? A pessoa fica esperando e vai passando o tempo e nunca é chamado. Então, para evitar isso, o que nós criamos na Comissão de Saúde? Nós criamos um modelo de requerimento administrativo, endereçado ao secretário de Saúde. Inclusive, ele está disponível no site da OAB. Depois até vou deixar o site aí para quem quiser. Ou então a pessoa pode ir diretamente na OAB e solicitar o requerimento. Você vai fazer um requerimento simples, não tem segredo. Você coloca os seus dados completos, né? E faz um pequeno histórico do que está acontecendo e o que você precisa. E solicita, com base na lei de acesso à informação, que o secretário de saúde te informe quando que vai marcar a consulta, quando que vai fornecer o medicamento, o exame. Por que isso é importante? Porque a gente não pode acreditar na palavra dos funcionários do poder público. A gente precisa documentar isso. Eu já tive casos que a pessoa ficou esperando, e eu entrei com uma ação indenizatória. E o poder público veio e começou a alegar que a pessoa desistiu do tratamento, quando na realidade ele estava seguindo a orientação do funcionário de ficar aguardando. Então, para evitar isso, protocola. Com a prefeitura tem que ser no preto e no branco, documental, para depois levar para o advogado ter elementos para entrar com uma ação, se for o caso. Isso resolveu 90%, porque aquelas filas, a partir do momento que você protocola um documento, eles têm que dar uma resposta por escrito. Então acabou a reclamação de filas, pelo menos não chegou mais nada lá. Solucionou grande parte dos problemas que tinham essa questão. As pessoas faziam um exame, o exame tinha um prazo de retorno com o médico, e o médico, isso é importante falar, o médico ele não tem poder de marcar a data do retorno. Ele tem que pedir para a central de regulamentação marcar. Muitas vezes aquele exame que tinha validade de 3 meses passa, fica vencido, ele vai precisar de um outro para saber qual o grau da doença, o que evoluiu, não evoluiu, e não pode. Então, através desse requerimento, a gente conseguiu resolver essa questão, evitando até ações judiciais. Maravilha. Vereador, ainda com relação a essa questão da espera, Jacareí nós temos aí, o senhor mesmo citou, nós temos aqui vários postos de saúde, né? UPAs e UBS. O que o senhor acha que acaba acontecendo no Parque Meia Lua, como o senhor citou aqui como um grande problema, não só a questão das 24 horas, se nós temos aqui um grande número, um número considerável dessas UPAs e UBSs, durante a semana elas ficam abertas por um período grande de horas, só não ficam nas 24 horas. Essa superlotação acontece apenas no final de semana e o que acontece na sua visão? As pessoas estão deixando para procurar só no final de semana, estão ficando doentes só no final de semana, ou elas não estão procurando durante a semana, deixando acumular? Qual é a sua visão com relação a isso? Eles procuram durante a semana. Só que esse intervalo, que eles fecham na sexta-feira às 7 horas e voltam segunda-feira às 7 horas, então o que acontece? Eles fecham às 19 horas na sexta-feira e abrem segunda-feira às 7 horas da manhã. Isso aí, por causa desse tempo de frio, desse problema do tempo, as crianças ficam doentes. E aí não é muitos adultos. Que os adultos vão na Santa Casa. Agora, as crianças não têm o pediatra na Santa Casa. E quando eles vão no Parque Meia Lua, porque é muito mais rápido para eles serem atendidos.
E aí, chegando no Parque Malua, talvez não tem médico. E quando tem médico, uma médica só para atender esse pessoal dos bairros todo, fica demorado para eles atender. Mas a realidade, esses postos médicos da cidade, ele deveria, pelo menos na cidade, ter pelo menos 4 postos médicos 24 horas. Eu vou ditar até onde que seriam os postos médicos, que eu mando muito para a cidade. Seria Igarapés, 1. Vila Garcia, outro. E Cidade Salvador. Para atender aquela região. Aí seria o certo na nossa cidade de Jacareí. Enquanto não tem hospital municipal, né? Aí eu digo para você. Sim. Antes de tocar nessa questão do hospital municipal, por exemplo, novamente, esse pedido o senhor já fez à prefeitura? Como é que está o andamento? Como é que está a movimentação, por exemplo, do Poder Legislativo com relação, representando o povo junto ao poder? É muito difícil a resposta deles. A gente fala na tribuna, a gente manda ofício para o secretário da Saúde, mas o retorno é muito difícil. Acho que não pode, porque tem que fazer um hospital municipal no outro lugar, e aí continua empurrando com a barriga e vai indo, e o povo sempre sofrendo nesse jogo aí, e sempre sofrendo e nada sendo feito. Certo. Doutor, ainda sobre esse assunto, qual seria o caminho para poder abrir, por exemplo, essa questão de outros postos de saúde, o caminho jurídico, por exemplo, que a prefeitura teria que percorrer, para poder abrir esses postos de saúde, outros postos de saúde, qual seria o caminho? Daniel, então, na realidade, é uma falta de gerenciamento dos recursos. Jacareí tem gestão plena, recebe verba da União, do Estado e do próprio município. Por que é gestão plena? É para atender integralmente a saúde das pessoas. Assim como ele fez, o nobre prefeito fez o Educa Mais, ele poderia fazer um projeto Saúde Mais. Cria esses postos, no mínimo esses 4, que eu acho que alcançaria mais a saúde no momento, resolveria até um problema da superlotação e construir o hospital. Muita gente não sabe, mas um vereador daqui fez uma denúncia ao Ministério Público na época para que o Ministério Público tentasse, junto ao Poder Público, a construção do hospital. Foi feito um acordo, foi homologado judicialmente, o hospital já era para ter sido feito há 10 anos atrás. Só que a prefeitura recorreu do próprio acordo. Isso foi para o tribunal, foi demorado, o tribunal manteve a decisão, reconhecendo a necessidade, a importância de Jacareí ter um hospital público, seria um hospital do povo, e não ficar nessa intervenção da Santa Casa, que já dura mais de 10 anos, né? Os recursos seriam destinados só para o hospital poderia ter aparelho de última geração, teria médicos concursados, né? Hoje você vai na Santa Casa, são contratos de empresa que o poder público paga, mas você não tem um controle bom sobre esses contratos, você não tem licitação, você não tem nada disso. E se fizer um hospital público, os recursos que são destinados, que não são poucos, serão melhor investidos e terão uma transparência melhor. Então você vai poder saber onde que está efetivamente indo o recurso, né? E isso é uma necessidade fundamental, a construção do hospital público para Jacareí. O senhor falou da questão judicial, como é que está hoje essa situação, em que pé que está, para o nosso telespectador entender um pouquinho? Então, na verdade, teria que conversar com o promotor do caso, porque não foi um advogado, não foi nem a OAB. Nesse caso, houve um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura. E, ultimamente, eu conversei com o promotor sobre o caso, estava dependendo de uma perícia, que o juiz, na época, era o juiz da segunda vara, determinou. Só que uma perícia numa fase de processo muito estranha, porque era execução de um julgado. Então, não sei como ficou, porque foi instalada a vara da Fazenda e esse processo vai para a vara da Fazenda. Teria que conversar com o Dr. José Luiz Berdinaschi, que é o promotor oficiante no caso. Aí ele poderá trazer novas informações. Tá. Isso que o senhor se refere com relação à construção, a liberação para a construção. O hospital já era para ter sido construído há muito tempo. Inclusive, o prefeito, foi na época do prefeito Marco Aurélio, né, quando ele era prefeito, e também agora passou para a gestão do Hamilton. E já desde o início ele já estava ciente, ele já teria que ter começado as obras, né? Quando foi feito o acordo junto ao Ministério Público, foi colocado nos livros aqui da Câmara a construção no plano plurianual. Quando a Prefeitura entrou com o recurso de embargos à execução, recorrendo do próprio acordo, foi retirado a previsão orçamentária para ter subsídio jurídico para tentar postergar essa decisão. E isso não foi mencionado no processo.
e agora foi colocado novamente. Está previsto a construção e tem que sair de qualquer forma. Maravilha. E, vereador, como é que está, o senhor que está acompanhando isso aí também de perto, conversando também com os outros vereadores aqui, o que o senhor sente, como é que está essa negociação? Estão otimistas com relação a isso? A construção do hospital? Isso. A construção do hospital não vai até depender dos vereadores. A construção do hospital só depende mesmo do prefeito. Sim. A boa vontade da prefeitura fazer o hospital municipal. Porque realmente quem tem a verba é o prefeito. O vereador não tem dinheiro para isso. O vereador simplesmente ele só recebe aí o seu salário e não mexe com dinheiro. Quem mexe com dinheiro é o prefeito. E o prefeito que tem a responsabilidade de fazer esse hospital municipal. A contribuição nossa nós damos para os munícipes, cobrando, porque eles não podem chegar até a prefeitura. Nós cobramos e quero ver o que o deve fazer. Então, a realidade, conheço muito o prefeito, mas o que está faltando na cidade de Jacareí, para desafogar a Santa Casa e todos os postos médicos, seria mesmo um hospital municipal. Maravilha. Um outro assunto também que nós comentamos aqui, o senhor falou que é de extrema importância, é com aquelas pessoas que estão aguardando e dependem de equipamentos, né, do poder público. Muita gente, às vezes, não sabe que existe um direito guardado para essas pessoas que não têm condições de pagar, por exemplo, por uma cadeira de rodas, por uma muleta. Qual é o direito que elas têm e como é que está essa situação hoje na cidade? Então, essa reclamação, ela vem desde a época que eu tive o privilégio de fazer o estágio com o Dr. Nelson Garcia Rosado, e foi promotor muito tempo aqui, super conhecido, né? Então, naquela época, a gente descobriu as famosas filas, quando ele requisitou do secretário de saúde a lista de espera. Então, existe no poder público uma lista, ela é atualizada todo ano. A atualização deles é assim, troca o ano. Então, era de 2013, passou 2014. Mas as pessoas continuam. Então, tinha pessoas, muitos anos, tinha pessoas que já tinham falecido e ainda permaneciam na lista. E era uma vergonha. O Dr. Nelson, na época, ele colecionou umas certidões de óbito da pessoa. Porque assim que o secretário de saúde trouxe para o Ministério Público a lista com o endereço, ele determinou que fosse intimado cada pessoa para chegar no Ministério Público. E na época, isso vai fazer, eu acho que uns 6 anos, o doutor entrou com mais de 1.000 ações de mandado de segurança. Ele conseguiu, assim, zerar muitas daquelas listas, né? Hoje, a OAB não tem um poder de requisição, mas a gente não sabe como estão essas listas. Então, é importante que a pessoa que esteja aguardando há muito tempo receber cadeira de rodas, órteses, principalmente em criança. Por quê? A criança está numa fase de crescimento. Então, se demorar muito, aquela prescrição que foi feita no dia tal, daqui 2 anos não serve. Quando vai comprar, compra material errado, que já não serve. Então, tem que refazer a prescrição e comprar de acordo com a medida atual da pessoa, para evitar desperdício do dinheiro público. Então, a pessoa tem que procurar o OAB ou procurar um advogado de confiança dela e entrar com a ação, para ver se recebe. Maravilha. Programa Questão de Ordem, já estamos caminhando aqui para o finalzinho. Um assunto que dariam até vários programas aqui, mas eu já agradeço aqui ao vereador Valmir Parque Meia-Lua por trazer esse tema para cá e o nosso convidado também. Gostaria que o senhor fizesse agora suas considerações finais, o que o senhor teria a dizer ou tem a dizer ao nosso telespectador sobre este assunto. Eu tenho a dizer a todo que está assistindo pela TV Câmara, quero agradecer ao Francisco pelos convites que a gente fez para ele. Agradecer também a todos os equipes da TV Câmara, que trabalham muito bem para a nossa cidade de Jacareí. Se não fosse eles, ainda não estava aqui falando. Agradecer também meus 1.326 eleitores que me votaram e estão me vendo falar aqui sobre a cidade de Jacareí. Quero mandar um agradecimento para eles. E agradecer a você também, Daniel, pela nossa amizade que nós temos. Uma representação muito excelente e digna à nossa população jacareense. Muito obrigado, vereador. Queremos também agradecer ao doutor José Francisco Ventura Batista, presidente da Comissão da Saúde da Ordem dos Advogados aqui de Jacareí. Muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais também. Eu agradeço o convite do vereador, agradeço também a oportunidade, né? Eu fico à disposição para qualquer dúvida, né? Lá na OAB nós atendemos as pessoas. Se a pessoa tiver dificuldade em fazer esse requerimento, pode encaminhar, inclusive, por e-mail, eu disponibilizo, ou vai diretamente na OAB e solicita o requerimento administrativo.
O que precisar e o que a gente puder ajudar, nós ajudaremos. O programa Questão de Ordem vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. E na próxima semana estaremos aqui com mais um tema, com mais um assunto que você acompanha aqui pela TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. Até o nosso próximo encontro.